Bom dia! Bem-vindos à quinta live da semana. Nossa live de aquecimento para o nosso evento. Então, essa semana e semana que vem, tivemos live todos os dias essa semana e teremos live todos os dias da próxima semana. Bom dia! E teremos o nosso evento ao vivo, online, no dia 10 a 14, na semana de 10 a 14. Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá no feed, se inscreva para você não perder. Semana do escritório lucrativo. Deixa eu arrumar minha ring light que ela tá quase caindo aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vamos falar sobre delegar. Acho que é uma das coisas mais difíceis, né, gente, de fazer, principalmente quando você tem equipe ainda não preparada, quando você só tem estagiários. É uma parte muito difícil de fazer. Vou começar daqui um minutinho, estou esperando o Instagram anunciar o máximo de pessoas possíveis. Bom dia, Fernanda, Isabela, bom dia. Vamos falar sobre delegar. Deixa eu escrever fixar aqui. Isso. Seguinte, gente, vamos começar com algumas perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas ontem. Achei bem interessante a gente começar com elas. Porque, deixa eu ver se elas aparecem aqui. Porque todo mundo que respondeu a caixinha por que você tem dificuldade de delegar está sempre alinhado com a mesma coisa. Olha isso. Vamos lá. Medo do outro fazer mal feito e ter retrabalho. Então, medo do outro não atender sua expectativa. Vou mostrar outro. Fico com medo de fazer errado e a culpa ser sempre minha e você como proprietário do escritório. Claro que a responsabilidade final, ela cai sobre você mesmo, né? Como dono e gestor do escritório. Então, a culpa ser sempre minha. Vamos para o outro. Agora, esse aqui é diferente. Tenho que ensinar antes, mas não tenho tempo para isso. Provavelmente essa pessoa contratou para tentar apagar fogo, tá, gente? Não contratou com antecedência, igual a gente tem conversado muito por aqui. Então, esse aqui é o único que tá falando que não tem tempo. O resto todo, gente, é baseado sempre na mesma coisa. Sempre acho que não vão conseguir fazer da forma correta. Vamos lá, tem mais. Imagina o trabalho de rever tudo e ver se tá ok e ter que corrigir se estiver errado. Mesma base, gente, sempre a mesma coisa. Insegurança e necessidade de retrabalho na correção. Então, gente, eu queria começar esse assunto mostrando para vocês. Aqui, ó, tem medo de delegar? Perdi esse medo com você. Que bom, Clara. O tempo também é um problema por aqui, mesmo a longo prazo. Pois queria conhecer um pouquinho mais de vocês, Fernanda e Isabela. Então, o que eu acho, gente? Primeira coisa, a gente tem que entender que existe uma diferença grande em delegar e delargar, tá? Uma coisa que eu gosto muito de frisar, que uma pessoa que delega algo, ela não entrega e sai. Ela entrega, corrige, ensina e depois entrega esse projeto para o cliente ou para o fornecedor, quem que você precisa entregar ali. Mas eu vejo alguns escritórios que confundem isso no meio do caminho e começam a entregar, falam assim, não, eu sou uma pessoa que delego tudo. Aí você entrega tudo, não confere absolutamente nada e depois libera isso para a obra, maior risco do mundo. Inclusive, já conversei com muitas pessoas insatisfeitas que estão trabalhando no escritório assim,
com medo do projeto não ser conferido pelo dono do escritório e simplesmente ter que assumir essa responsabilidade sozinho. Isso é delargar, tá? Então aqui no escritório eu nunca delargo algo, eu não faço isso de forma alguma. Toda vez que eu entrego alguma coisa para alguém, eu pego ela de volta com todo o nosso processo aqui de conferência para que a gente tenha o mínimo de possibilidades de erro possível. O que eu queria falar com vocês é que se eu fosse fazer absolutamente tudo que todo mundo do escritório faz, eu conseguiria atender no máximo 5, 6 clientes, gente. Eu acho que seria impossível eu atender um volume grande. Então, por isso que a gente tem a necessidade de ter equipe e conseguir delegar as coisas. Claro que algumas coisas são mais fáceis de delegar, outras coisas são mais difíceis. Por exemplo, eu vejo que a maioria de vocês começa delegando render, depois começa delegando executivo e detalhamento, e depois aos pouquinhos vai passando para atendimento, e aí vai liberando administrativo financeiro. Então você vai começando a liberar algumas áreas da sua empresa para que você esteja como gestor disso e não ativamente fazendo tudo, tá? Então, muito bom você entender que você tem que delegar aos poucos também. Você não vai chegar de um dia para o outro e entregar tudo para alguém que não tem conhecimento nenhum, principalmente essas áreas da gestão, e esperar que essa pessoa consiga te dar resultado, tá? Então, você vai delegar, mas você vai ficar sempre de olho em tudo. Acho muito difícil você, uma hora na vida, simplesmente não precisar olhar nenhum projeto, fazer absolutamente nada, tá? Eu não tenho essa ilusão que um dia eu vou chegar nesse ponto, a não ser que eu tenha, assim, uma equipe maravilhosa e coloque uma gestora no meu lugar, que inclusive no meu cargos e salários eu tenho o meu cargo à disposição também, caso eu queira não estar mais presente aqui. Mas fora isso, enquanto eu for a diretora do escritório, eu tenho sim que fazer toda essa parte, faz parte do trabalho, né? Então eu falo que você tem várias áreas dentro da sua empresa, mas você é a gestora de todas essas áreas. E como gestora, você tem diversas atividades a serem feitas para que as coisas funcionem. Então, não delarguem, gente. Não estou sugerindo que você faça isso de forma alguma. E se alguém está fazendo isso com você, também tome cuidado, porque provavelmente essa pessoa vai te cobrar e vai colocar você numa posição complicada caso tenha algum erro ali. E geralmente essas pessoas que delargam não são pessoas que entendem muito bem que precisa passar tudo pela mão da pessoa, tá? Todas as vezes que algum documento, algum arquivo, alguma coisa aqui do escritório sai sem eu passar o olho que seja ou dar uma olhadinha final, sempre tem problema, gente. Parece que é um karma, parece que é um problema que vem me seguir para me falar, não é assim. Você não pode simplesmente fechar o olho e deixar as coisas seguirem dessa forma, tá? Então, muito importante você ver essa diferença das duas coisas e entender no seu comportamento o que você adaptaria melhor nessa forma de delegar, tá? E aí vem o outro extremo, né? Vem quem delarga e também tem quem é muito centralizador. Aí vem esse tanto de mensagem que eu recebi. Pessoas que acreditam que o outro não consegue fazer tão bem quanto você. E é engraçado, gente, que eu sempre pensei o oposto. Eu sempre achei que o outro às vezes pode fazer melhor que eu algumas atividades. Eu sei que muitos de vocês fazem todas as áreas e se profissionalizou e ficou muito bom nisso, mas eu sempre vejo que o outro pode acrescentar muito e muitas vezes trazer novas coisas e ser muito positivo. Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco o olhar disso, né? Que as pessoas, elas acrescentam, né? E não muitas vezes vão tirar o que você tem de bom ali. Então, se você, claro que tecnicamente, você provavelmente é a pessoa mais técnica no início do seu escritório. Hoje aqui no escritório eu sou a pessoa mais técnica, mesmo com pessoas da minha idade, tem mais tempo de técnica, mas já tive no escritório pessoas mais técnicas do que eu, que muitas vezes eu recorria a elas para que a gente tirasse essas dúvidas de como executar, enfim, se é viável ou não viável, tá? Então, quando vocês falam que
você é centralizador, eu tenho medo, vai me dar retrabalho, tudo isso você está mostrando que é muito difícil de você confiar em alguém. E aí vem o pulo do gato, né? Porque se você tem dificuldade em confiar em alguém, ou o problema está com você, ou o problema está com a qualidade das pessoas que você tem no seu escritório. E aos poucos as pessoas começam a reclamar muito que a mão de obra não é proativa, que as pessoas do escritório não sugerem para ajudar, não fazem de tudo para poder auxiliar, mas muitas vezes elas não fazem porque você não dá espaço para isso acontecer. Então eu já trabalhei com alguns escritórios que eu tive que falar que a postura que estava errada era do gestor e não da pessoa que estava ali simplesmente fazendo, porque aquele gestor não estava dando liberdade para a pessoa conseguir assumir responsabilidade. Então ela não vai simplesmente infringir o seu espaço e começar a pegar coisas para resolver, sendo que você não dá essa liberdade de forma alguma, tá? Então tem que partir muito de você. Eu tenho uma política que eu confio nas pessoas inicialmente até elas me mostrarem o contrário. Então, se por acaso eu entreguei alguma coisa, eu entrego de verdade. E aí depois eu tenho minhas conferências e as minhas formas de descobrir se aquilo está correto ou não correto. E dali pra frente a gente vai ajustando caso eu veja que a pessoa não tem capacidade para aquilo ou que ela tá na posição errada, e aí a gente vai ajustando. Quando você começa a delegar, gente, inicialmente vai te dar um trabalho, igual eu tive que a Fernanda e a Isabela comentando que a falta de tempo no início vai te dar trabalho sim. Impossível você achar que a pessoa não vai te dar trabalho inicialmente, porque não só tecnicamente provavelmente ela precisa de você, mas muitas vezes essas pessoas que também entram na nossa estrutura, ela precisa te conhecer quais são seus pensamentos e o que você quer para sua empresa e qual caminho elas devem seguir caso entre num confronto, num conflito aí de informações. Então, mesmo que a pessoa tenha 15 anos de experiência em outro escritório, quando ela entrar na sua estrutura, ela vai depender do seu tempo ou do tempo de alguém que você coloque para treiná-la, para que essa pessoa consiga te entregar e te desafogar. Eu falo que é igual, gente, qualquer coisa na vida tem um período de adaptação. Se você simplesmente não espera esse período de adaptação e já começa a cortar as coisas, isso mostra que aquela pessoa provavelmente nunca vai conseguir te desafogar, porque você nunca vai deixar isso acontecer. Então não é na primeira coisa que ela te entrega errado que você vai falar assim, ai, nossa, isso aqui não tem como. Essa pessoa simplesmente não sabe absolutamente nada. Como eu vejo muita gente falando isso. Mas é um trabalho, então eu sempre tenho uma coisa muito forte na minha cabeça, que eu não reclamo no período de adaptação, eu reclamo depois do período de adaptação. Geralmente mão de obra mais qualificada, eu considero que essa pessoa ela vai demorar 3 meses para se adaptar à sua estrutura, e nesses 3 meses eu fico calada, sem reclamar da pessoa, porque eu sei que ela está no período de adaptação normal. Se a pessoa é menos técnica, menos tempo de formada, menos experiência, eu sugiro que você se programe para um período de adaptação de 6 meses, né? Principalmente estagiários. Estagiários muitas vezes não trabalharam, não sabem nem se portar em ambiente de trabalho, e junta com a falta de técnica. Então eu acho que para você chegar numa conclusão de que a pessoa simplesmente não te desafoga e não te ajuda, é porque você muitas vezes está comendo esse período e não está deixando a pessoa mostrar quem ela é, né? Claro que a sua contratação e o seu processo seletivo, né? Quando você contratou, claro que você já observa rapidamente se a pessoa ela tem interesse e é proativa ou quer realmente te auxiliar, ou é uma pessoa que vai ficar mais quietinha no canto dela. Tem pessoas assim também, tudo bem, só serem locadas no lugar correto dentro da sua empresa, tá? E o que eu quero te falar é quanto mais rápido você pegar para treinar as pessoas, mais rápido você vai ter resultado e vai viver mais tranquila, que é o que eu sempre falo. Quanto mais rápido você começar a organizar seu escritório, mais rápido você vai ter liberdade, né? Escolha das coisas. Quanto mais rápido você treinar, mais rápido você vai ter o retorno da pessoa ali dentro.
Então, eu tento fazer com que esse aprendizado interno seja muito rápido e muito eficiente, mesmo que a pessoa dependa muito da gente inicialmente, para que ela sugue o máximo, aprenda e a partir daquele momento ela começa a desenvolver sozinha. Vocês vão reparar, gente, que muitas vezes essas pessoas vão desenvolver muito mais a parte da proatividade, pegar para fazer as coisas, e ao longo dos anos ela muitas vezes vai conseguir te desafogar na parte técnica, tá? Então hoje eu recebo alguns projetos para correção aqui do escritório de pessoas que estão há 2 anos aqui, por exemplo, que são pessoas que têm infinitamente menos problemas técnicos do que quando entraram, obviamente, do que quando as pessoas entram aqui, porque ela já entendeu a minha linha de pensamento, já sabe o padrão, por que a gente usa aquele padrão, não fica questionando aquilo toda hora, porque eu falo que quem entra começa a questionar, por que você não faz assim, por que você não faz daquele jeito? Então a pessoa ela já encaixou ali e fica muito fácil ela me entregar as coisas. E o que eu acho que é uma coisa muito importante você entender, que você é muito melhor quando você tem equipe, né? Não acredito que uma pessoa tenha tantas qualificações assim a ponto de ser excepcional sozinha. Então, quando também a gente começa a entender e colocar na nossa cabeça um outro olhar, né? Como a sua equipe pode te auxiliar e te fazer melhorar, eu acho que você vem também com outro pensamento com aquelas pessoas que estão trabalhando com você, né? Você não acha que aquela pessoa tá ali só sugando, né? Você sabe que ela tem alguma coisa para te acrescentar. E eu sempre fui uma pessoa muito humilde nesse ponto, sabe? Eu peço muita opinião e eu faço muito a participação das pessoas com relação a projeto, né? Eu tô falando com relação a projeto, atendimento direto do cliente, essas coisas, não com relação à gestão. Mas a gente deixa o pessoal do staff realmente se envolver muito, porque eles têm muito para acrescentar quando a gente fala tecnicamente e de como funcionam as coisas internamente no escritório, com a liberação dos projetos, enfim, tá? Então, você entender que você é melhor porque tem outras pessoas, muitas vezes vai te tirar um pouquinho desse peso que você vive aí, achando que, tipo, ninguém vai conseguir desafogar, o retrabalho é infinito, não vale a pena, você conseguir ver um outro lado disso, tá? Agora vamos falar do retrabalho. Gente, alguma dúvida? Eu tô falando, vocês estão entrando aí, mas depois, se vocês tiverem dúvida, me falem, tá? Eu também já avisei no início da live que estamos terminando a primeira semana de aquecimento para o nosso evento, que vai acontecer do dia 10 ao dia 14 de outubro. Então, se você não se inscreveu ainda, evento online e 100% gratuito. Se você não se inscreveu, vai lá, se inscreve no link da bio para você não perder, tá? Agora vamos falar então de retrabalho. Como eu vejo a possibilidade de você diminuir o retrabalho da sua equipe. Primeiro, gente, vocês muitas vezes deixam para conferência quando conferem, deixam para conferência dos projetos muito em cima da hora da entrega. Eu não sei se eu estou falando algo completamente fora da realidade, mas todo mundo que eu converso fala, nossa, eu tinha que entregar hoje o projeto, e quando foi 6 horas da tarde eu peguei para conferir e essa conferência me mostrou que a pessoa não sabe absolutamente nada, e aí eu tive que refazer o projeto todo de madrugada. Esse é o que eu mais escuto, de vários questionamentos com relação a isso. E o que mostra, gente? Primeiro que você está sem planejamento, sem gestão dos seus projetos, né? Porque não era para você estar realmente conferindo isso tão em cima da hora. Aqui a gente começa as primeiras conferências uma semana antes da entrega do cliente. Então, o projeto ele tem que estar pronto uma semana antes para a gente começar a nossa conferência, que vai e volta. E mesmo assim, a gente ainda corre risco. Imagina você que está pegando no mesmo dia. Tá? Então, primeira coisa, se organize e tenha gestão dos seus prazos, dos seus projetos, para que isso não aconteça, tá? Principalmente quando muitas vezes chega na hora do BO e você redistribui projetos na equipe. Gente, isso é o maior risco da face da terra. Não quer dizer que eu nunca faço isso, viu, gente? Às vezes a gente tem que fazer isso, mas é um risco absurdo
de tudo desandar e cada um fazer de um jeito e depois você ter que compatibilizar e um mexeu numa coisa, outro mexeu em outra. Nossa, isso é o maior risco que tem. E uma conferência assim é muito complexa, tá? A não ser que você pegue uma pessoa para fazer só elevações, a outra pessoa para fazer a parte realmente de projeto ou alguma coisa bem simples que se complemente, tá? Mas esse negócio de você faz o elétrico, você faz o hidráulico, você faz isso, você faz aquilo, é provavelmente o maior risco que você corre quando você faz essa distribuição. Então, primeira coisa, assuma a gestão dos seus projetos, assuma a gestão dos seus prazos e finalize isso com tempo para que as pessoas consigam conferir junto com você. Segundo, eu tô falando, quem tá entrando agora, falando de como diminuir o retrabalho da sua equipe, tá? Porque a gente já falou sobre delegar, os benefícios de delegar, como delegar, mas agora eu tô te falando do retrabalho, que foi o que mais apareceu na minha caixinha, que eu mostrei aqui no início da live, que as pessoas, elas não querem delegar porque elas têm insegurança, porque as pessoas sempre entregam errado, e aí você tem milhões de retrabalhos e a pessoa simplesmente não vale a pena para você, né? Então, primeira coisa, tem a gestão dos seus prazos, continue, assuma essa conferência com tempo hábil para que seja corrigido junto com você. Segunda coisa, gente, não faça a conferência sozinha e no CAD. Não sei se vocês fazem isso, mas não faça a conferência no CAD, gente. Ou faça pelo iPad, no PDF, ou faça ele impresso. Se você não gosta de imprimir as coisas, ok, não tem problema. Faça no iPad ou no formato digital. Pode até ser no computador, mas no formato já em PDF, que você vai ver coisas que talvez você não conseguiria ver quando você está vendo isso em CAD. E também você não vai ficar com a mão coçando para refazer alguma coisa da pessoa e começar ali, né, entrar num looping de pegar a coisa dos outros e refazer ali, sem a pessoa ter a oportunidade de conferência e de correção do trabalho que ela fez, tá? Então você precisa pegar isso em formato que você não consiga mexer para que seja uma conferência boa e efetiva, tá? Que você não faça essa conferência sozinho também. Eu sei que gasta tempo, por isso que a gente falou da organização dos seus prazos, eu sei que gasta um tempinho maior do que se você fizesse sozinho, mas que você chame essa pessoa para fazer essa conferência junto com você. Se for online, chame no Zoom, se for presencial, senta do lado, abre a apresentação de 3D, abre as fotos do local, pega o levantamento, pega todos os arquivos para a pessoa entender que ela tem que, quando ela está fazendo um projeto, ela tem que verificar todos esses documentos, relatório de visita, relatório de reunião, relatório de visita técnica, levantamento físico e todo o 3D e arquivo, layout, tudo que tem daquele cliente. Assim que a gente faz, e eu mostro que a pessoa muitas vezes ela errou por muitas vezes não abrir algum arquivo muito simples que ela teria que ter conferido antes de seguir com o projeto. Além do nosso conhecido e famoso Google, né, gente? Tem coisa que a gente precisa conferir. Então eu vejo alguns erros bobos de tipo altura de bancada, tamanhos de sócolo, porque a pessoa simplesmente não abriu o Google e pesquisou o tamanho daquele eletrodoméstico ou não viu isso na pasta do cliente, né? Então, assim, você tem que mostrar para a pessoa que ela tem que olhar todos os arquivos para conseguir montar um projeto que tenha menos possibilidade de erro. Isso qualquer um pode fazer, gente. Não precisa ser pessoa mais técnica, pode ser um estagiário que, se ele entender isso, já vai minimizar bem os seus riscos e diminuir as possibilidades ali de falta de compatibilização, tá? Faça essa conferência juntos, anote isso, geralmente eu vou passando uma canetinha, anotando, tá combinando até. Vou passando ali, comentando, escrevendo, a pessoa, ela pega aquilo e você não só corrige, gente, você explica por que aquilo não é daquele jeito. Dá uma aula técnica para a pessoa mesmo, tá? Ensine ela. E se é uma coisa que dá dupla interpretação, explique por que você quer seguir daquela forma e não de outra forma, tá? E aí,
você simplesmente vai deixar a pessoa aí, ela vai mexer no CAD, ela vai conferir aquele projeto. Tô dando um exemplo de CAD, tá, gente? Que é fácil, todo mundo vai se enxergar. Ela vai corrigir, ela vai te trazer novamente esse arquivo com o arquivo, com as anotações que você já havia feito, porque você agora vai compatibilizar o que você solicitou com o que ela corrigiu. E nessa hora a gente ainda pega muita coisa que a pessoa simplesmente seguiu e simplesmente esqueceu ali no meio do caminho de fazer suas conferências e suas correções, tá? Além disso, gente, confira carimbo, número de páginas, é isso mesmo, tem que conferir tudo, tá? Então, se você tem alguém aí, tipo, eu tenho Lude, que faz essas primeiras conferências de material, carimbo, que tá ali, se tá escrito certo, e aí depois vem pra mim pra eu achar os problemas. Se você tem só você pra isso, que você ache os problemas e ainda confira o básico, tá? Muitas vezes a pessoa copia texto, vem com o material errado. Eu, inclusive, tenho aqui no escritório, gente, um móvel que foi da casa de um cliente, que era para casa de um cliente, e que simplesmente estava da cor errada porque foi copiado. Estava da cor do painel e o móvel lateral era de outra cor. E tem 5 anos que ele está junto comigo exatamente por não conferir esses detalhes. E você precisa conferir esses detalhes, tanto que depois disso, né, gente, a gente aprende que a gente precisa conferir tudo o que está escrito, tá? Então, a pessoa, ela volta, você confere se ela realmente fez o que tinha sido proposto, o que tinha sido conferido, e aí sim você libera esse arquivo para um documento com o cliente ou fornecedor. Então, vocês entenderam, gente, que você precisa de tempo? Se eu fosse falar assim, o que eu preciso mais ajustar para eu conseguir delegar? Seus prazos. Primeira coisa, seus prazos. Porque eu sei que a maioria das pessoas aqui vive corrigindo na própria noite que você tem que mandar. E aí você manda 3, 4 horas da manhã para o cliente, que fica, na minha visão, ridículo mandar um e-mail 4 horas da manhã. Eu acho muito feio, mesmo que você finge que não saiu da sua caixa. Ou enfim, que cada um inventa aí. Mas isso mostra desorganização e mostra que você realmente não é uma empresa que preza e organizada com prazos. É muito feio, viu, gente? E eu conheço também pessoas que fingem que entregou, manda uma mensagem e recebeu o meu e-mail e ao mesmo tempo tá mexendo ainda no projeto. E a pessoa fala, não recebi. Aí você manda de novo e manda com arquivo. Eu já peguei mensagens de WhatsApp aqui há anos atrás, entre as meninas, falando, vamos fazer isso? A gente finge que mandou. A gente manda com cópia, sem arquivo, sem anexo. Olha que ridículo, gente, pelo amor de Deus. Isso não é postura de empresa, isso não é postura de pessoa séria e comprometida com o contrato que você assinou com o cliente. Então, pelo amor de Deus, se você errou, perdeu o prazo, seja verdadeiro e fala com o seu cliente que você perdeu o prazo, tá? Não faça uma engalobada feia de realmente ficar fingindo, não, porque isso e você acha que o cliente não vê, né? Lógico que vê. O problema é esse, que as pessoas ficam iludidas que o cliente não tá vendo que você tá fazendo isso, e ele tá. Aí vai ficando mais feio ainda pra você. Isso mostra totalmente uma pessoa inexperiente e também com falta de organização. E, enfim, pra mim, eu acho isso inaceitável, tanto pra minha pessoa quanto pra todo mundo que tá aqui no escritório, tá? Inaceitável. Então, arrume seus prazos, consiga sentar com essa pessoa e delegar. E não quer dizer que depois desses 6 meses que você já está trabalhando com ela, que você não vai precisar mais conferir nada. Muito pelo contrário, gente. Todos os dias a gente aprende alguma coisa. Todo dia eu aprendo alguma coisa tecnicamente. Todos os dias. Essa pessoa também vai aprender todos os dias. Quando você vai numa obra, você não aprende uma coisa? Só por ter pisado lá, visto alguma coisa, você fala assim, nossa, é assim que funciona. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Exatamente o que vai acontecer com a pessoa dentro do seu escritório. E se você não tem esse acompanhamento, você vai travar esse aprendizado e daqui a pouco aquela pessoa vai ficar defasada e não vai conseguir te ajudar. Ontem, inclusive, gente, eu tava até contando a história. Ontem, inclusive, eu estava numa loja com o cliente fazendo uma conferência
fazendo uma conferência para uma assinatura de um projeto com um cliente de marcenaria, né? Tava na ideia, né? De imóveis planejados. E aí a gente estava discutindo uma coisa que eu falei assim, gente, eu nunca parei para pensar nisso. E aí eu falo assim, gente, como eu aprendo coisa todos os dias. A gente estava fazendo uma conferência e tinha um vão de porta. Então, por exemplo, o vão estava com 78, a gente sabe que a porta tem 70, por exemplo. E aí, quando o vão está com 78, eu queria alinhar o armário exatamente no final do alisar, que pegasse certinho, e eu fui fazer esse cálculo. Quanto que eu precisava aumentar o armário para ele bater certinho no alisar. E aí o meu cliente, engenheiro civil, trabalha com obra, ele tem uma construtora que faz prédios e tal, e a gente ficou discutindo tecnicamente como que a gente fazia para resolver, como que a gente contava os 78, que ia ficar com 70, quanto da parede que estava lateral eu ia comer por causa do alisar. Porque na verdade tem espuma expansiva, marco e a medida do alisar. Então, quanto que tem espuma expansiva, quanto que tem o marco e quanto que tem o alisar. E nós fizemos a conta umas 10 vezes e a gente chegou que antes a gente estava seguindo 6 centímetros do alisar na parede e não era, né? Na verdade, a gente iria ocupar 2 centímetros porque o alisar pega na porta desde o início do final, na verdade, desde o final do marco até chegar ali. Então pensa, gente, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar na vida, eu nunca tinha feito, enfim, olha uma coisa que eu aprendi ontem só de sentar com o cliente ali discutindo um projeto. Aí você acha que uma pessoa que está dentro do seu escritório não precisa mais de você para ensinar as coisas porque ela aprendeu? Não tem sentido nenhum, né? Ela precisa da sua conferência, tá? Então, até a Lud entrou aqui, Lud que faz milhões de conferências aqui comigo. E, enfim, é um trabalho realmente que precisa de concentração, precisa de tempo. E por muito tempo eu não tinha os horários fixos para isso. Realmente eu deixava fazer na correria. E há uns anos a gente resolveu colocar horários fixos para que a gente tivesse ali 2 horas sentado, olhando para aqueles projetos com muita calma para a gente conseguir entregar, né? Então, se sua equipe é pequena, que você faça tanto a conferência técnica quanto a conferência de escrita, de carimbo e tudo que você precisa. Se você conseguir dividir isso, você consegue colocar alguém para conferir essa parte básica e você, como eu faço aqui, tenta achar os BOs, né? Tenta achar os erros que realmente assim pulam e geralmente eles pulam na nossa cara, assim, né? Quando você está simplesmente conferindo. E eu falo que eu acho que se eu pegasse o projeto para fazer, eu ia ter menos noção do que eu tô corrigindo ali, do que fazendo da forma que eu tô fazendo, que é corrigindo há tantos anos. E a gente vai ficando cada dia melhor nisso, a Lud tem ficado cada dia melhor nisso, porque a gente começa a ter a maldade no olhar para ajudar aquele profissional que tá junto com você e você já pega os erros mesmo e já começa a conseguir refinar isso e explicar isso para quem está trabalhando junto com você. Então, gente, você só tem benefícios em delegar. Você vai ser uma pessoa que tem mais liberdade, você vai possibilitar a sua empresa crescer, você vai conseguir confiar nas pessoas e saber que elas estão ali para te ajudar, e você vai descobrir que talvez você não é tão bom assim quanto você imagina e que você tem muitas pessoas interessantes ao seu redor que podem te ajudar a ser ainda melhor. E eu acho que isso que falta um pouco nos profissionais é às vezes olhar para um estagiário e falar assim, nossa, aquela pessoa é muito melhor que eu naquilo ali, deixa eu juntar e acrescentar isso junto com a nossa equipe para que a gente seja ainda melhor. Então você vai descobrir isso rapidamente e vai ver que a sua equipe só tende a crescer e você só tende a melhorar quando você para e delega isso para os seus profissionais, tá? Então, não faça isso na correria, tenha tempo, paciência e você vai ver que lá na frente vai dar resultado. Eu, inclusive, tenho uma colega de profissão que ela sempre me liga quando ela tá precisando de alguém para trabalhar lá. Ela me liga e fala assim, Vivi, me entrega uma das suas, por favor. Ela já vem treinadinha, ela já sabe fazer tudo, ela tem telefone, ela responde o cliente, ela faz os projetos, ela faz absolutamente tudo. Eu falei, não vou te entregar ninguém não, você que tem que aprender a fazer isso dentro do seu escritório. Exatamente, gente, as pessoas têm que aprender a fazer isso. E realmente quem sai aqui do escritório
sai muitas vezes com muito mais autonomia, né? E muito mais entendendo o processo do que muitas vezes que trabalha em outros escritórios. Então o povo fica de olho em quem sai daqui para que tenha uma pessoa mais pronta, né? Mas as pessoas, elas têm que ser treinadas e elas ficam prontas porque você dá autonomia, tá? Então, gente, alguém tem alguma dúvida sobre delegar? Foi fácil entender o porquê e por que você precisa hoje mesmo mudar a sua postura, mudar a postura dentro do seu escritório. Entendido? Se você vai começar a seguir esses passos, dá um coração azul aí pra mim, gente. Pra saber que vocês estão acompanhando todo dia que eu tô falando com vocês, ajudando vocês. E semana que vem também, todos os dias, 8h15, estarei aqui em live com vocês para te ajudar nessa organização do seu escritório e te dar mais liberdade para você conseguir fazer outras coisas. Se eu não tivesse uma equipe como eu tenho, se eu não delegasse as coisas, eu nunca teria tempo para fazer isso aqui, gente. Se vocês tivessem noção, na verdade o escritório no Azul, esses últimos tempos, tem ocupado metade do meu tempo de trabalho. Ótimo, gente, fico muito feliz. Tem ocupado metade do meu tempo de trabalho. Então, você imagina, gente, eu trabalho metade para o escritório no Azul e metade para o meu escritório. Como que eu conseguiria fazer isso com tantos clientes se eu não tivesse uma equipe que realmente me apoia e tá ali do meu lado, tá? Vamos lá, quais dias de live, né? Semana que vem, de segunda a sexta, 8h15, a gente está no nosso aquecimento para nossa semana do escritório lucrativo, que vai ser do dia 10 ao dia 14 de outubro. Isso mesmo, gente. Vamos ter um evento gratuito online que eu vou te ajudar a mudar o seu escritório. E você precisa se inscrever no link da bio, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, Juliana, se inscreve lá pra gente conseguir se encontrar lá e não ter chance de você esquecer, perder e não participar junto comigo, tá? Então, um beijo pra vocês, até segunda-feira. Eu ia falar até amanhã, né, que eu tô acostumada essa semana a falar até amanhã. Até segunda-feira. Dicas para ingressar em um escritório com o estilo do seu. Bia, me conta o que você tá falando, só pra eu te responder antes da gente ir. Você quer entrar numa estrutura ou você quer ter uma estrutura? Aí eu te respondo aqui, antes da gente seguir aí a nossa vida nessa sexta-feira. Se você quiser entrar em um escritório, manda seu currículo. Eu tô com muita gente precisando de pessoas. Me manda seu currículo, me chama no direct, te passo o meu e-mail, você me manda seu currículo que eu vou tentar te ajudar, tá? Pode me mandar aqui que eu vou tentar te ajudar. Duda, um beijo pra você. Juliana, um beijo pra você. Quem mais aí acompanhou o tempo todo? Um beijo pra vocês, gente. E qualquer coisa é só mandar lá no direct que a gente vai conversando. Tchau, até segunda.